Lembrando que hoje esse episódio ele tem o apoio do Afroempreendedor, que é um ecossistema de fomento ao afroempreendedorismo. Somos uma edtech que já desenvolveu fintechs, construtechs, govtechs e uma venture builder. Então, quiser saber um pouquinho mais sobre o Afroempreendedor, dê o QR Code na tela aí agora, visita o site, conheça um pouco mais sobre esse trabalho, siga também nas redes sociais também. E falando em afroempreendedor, em empreendedorismo, a gente está conversando hoje com uma pessoa que já esteve aqui com a gente no online. E na época ela trabalhava com moda. Agora o negócio cresceu, né, Isa? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, cresceu, vamos dizer que sim, né? Cresceu a quantidade de trabalho que eu tenho que ter na vida, mas cresceu para outras áreas, eu vou dizer assim. Mas eu acho que a moda ainda existe nos meus interesses e no meu trabalho, mas parece que eu trabalho em fases, vamos dizer assim, né? Então, tem fases que eu estou trabalhando em várias áreas diferentes. Para quem não ouviu o primeiro episódio que você teve aqui, que você gravou com a gente, que eu não lembro qual que foi o episódio, sinceramente nem qual é o número dele. Will, se tiver como ver aí pra gente aí, me socorre. Mas quem não ouviu esse episódio, quem não assistiu, quem não ouviu, quem é a Isabela Elias? Olha, é meio difícil. Alguém responde isso aqui direito? Não, essa parte? Todo mundo fala a mesma coisa, assim, a pergunta é difícil. Então, o pessoal fala assim, eu sabia que tem essa pergunta, mas não me preparei para ela. É muito engraçado isso. Olha, eu não sei. Eu acho que talvez eu seja uma pessoa múltipla, já que a gente também vai falar dessas outras áreas que eu trabalho. Sim. Então, sou uma pessoa, acho que é apaixonada por criar. Então, como eu gosto de moda, eu crio roupa. Como eu gosto de produção audiovisual, então também trabalho nessa área. Como eu gosto de criar coisas com as mãos, então eu faço cerâmica. Então, não deixa de ser uma pessoa múltipla, eu acho, né? Talvez não... vamos ficar nisso. Vai ficar mais tranquila. Essa parte, né? E é louco, assim, porque você faz cerâmica e não tem xícara sua aqui, né? Você não trouxe pra gente de presente por podcast? Triste. Não, mas é o presente seu tem que ser pra gente, na verdade, não? Eu? Chegou aqui, pra gente aqui, ó, meu príncipe cerâmica aqui e tal. A gente nutre esse mesmo vício por café. Temos. Né? A gente gosta bastante de café. Já fui criticada, porque a caneca era pra ter água, mas caneca é pra ter café, gente. Não, na verdade, café pode ser qualquer coisa aí. Não precisa saber o que tem dentro, não. Mas a gente tem café na caneca dela, tá? Não outra coisa não, tem café mesmo. E a gente Desculpa, não trouxe. A próxima vez eu vou trazer. Terceiro. Tem que ser terceiro, é verdade. E assim, a gente tem dois vícios muito comuns, né? Café e Friends. Mas Friends eu acho que não é um vício, porque, que nem eu te falei já antes, eu não sou uma pessoa que gosta de repetir as coisas, talvez por isso que eu faça várias áreas, trabalho com várias coisas diferentes, né? Porque eu acho que fico cansada da mesma coisa. Mas Friends eu acho que é a única coisa que eu ainda vejo, não com frequência, mas eu consigo ver várias vezes. Mas eu tenho um negocinho, eu não consigo, acho que ficar no mesmo... ficar focada na mesma coisa, eu acho que por muito tempo. Talvez seja algo que eu ainda tenho que tratar do psicólogo, alguma coisa assim, mas talvez seja isso. Mas porque eu faço muito... Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, assim. Sim. E a cabeça não para, né? Então, assim... vou começar a pensar em moda e às vezes as coisas vão caminhando para outros caminhos, né? Caminhando para um outro rumo. Por exemplo, a cerâmica foi desse jeito, assim. Eu comecei, infelizmente, durante a pandemia, assim, eu já queria fazer há muito tempo e era uma coisa que eu fazia, aquilo já me influenciava nas minhas criações de moda, porque às vezes a gente não procura, por exemplo, quando a gente vai criar alguma coisa em diversas áreas, a gente não procura só naquelas áreas, né? Tipo, se eu vou fazer cerâmica, eu não vou procurar apenas por cerâmica, senão eu vou acabar me repetindo ou repetindo outras pessoas, o trabalho de outras pessoas. Sim. E na moda eu acabei que eu fui buscando outras mídias, né? Outras criações. Eu estava no período que eu fazia, um pouco antes da pandemia, eu estava me interessando em saber sobre tricô, então, tipo, eu sempre gostei de coisas muito antigas, vamos dizer assim. Então, comprei uma máquina de tricô, que não sei nem se as pessoas acreditam que existe, mas existe uma máquina de tricô que você não precisa de ligar na tomada. É uma máquina antigona, assim, um negócio gigante que você vem com uma mesa também junto. Então, aí eu tava nessa época, eu tava tentando entender, assim, essas tramas, literalmente, assim, das coisas que
da área da moda, assim, que eu gostaria de criar. Porque eu estava tentando descobrir como eu criaria uma coisa nas minhas próprias mãos. Porque quando você vai costurar, obviamente você está criando uma outra coisa, né? Uma outra peça. Eu não costuro, eu crio desenhando, né? Mas precisava dessa coisa tátil, né? Tocar, criar a partir do zero. E quando você cria em tricô, é assim, que você cria a trama inteira para criar uma peça. E aí, antes da pandemia, eu estava começando a entender, me interessar um pouco por essa área. Só que aí eu percebi que muitas coisas que eu buscava, das inspirações que eu encontrava visualmente, sempre tinham alguma coisa mais, não rústica, mais natural, assim, tipo, a cerâmica foi acabando que entrando dessa forma, assim, na minha pesquisa. E aí depois veio a pandemia, aí eu passei um tempo na casa do meu namorado, ele morava com outras pessoas também, tinha uma amiga que morava lá e a gente partilhava muito desse desejo, assim, de trabalhar com cerâmica, de fazer as coisas à mão. E aí acabou que a gente, depois de um tempo, depois que já podia fazer aula, minhas primeiras aulas de cerâmica eu estava usando máscara. Primeiras não, tipo, primeiro ano inteiro que eu fiz aula de cerâmica foi tudo assim. E aí a gente começou a fazer aula e aquilo foi crescendo, assim, tipo, aquilo que estava me interessando para eu criar outra coisa, começou que eu comecei a criar com a cerâmica em si. E a gente vai desenvolvendo, né? Que, tipo, dali eu já comecei a pensar em outras coisas, porque aí eu comecei a pensar como é que eu vou filmar, como é que eu vou publicar isso, porque eu comecei a querer vender, né, as peças que eu estava fazendo. E aí como é que eu vou publicar, como é que eu vou mostrar isso? E já tinha amigos e várias pessoas da área do audiovisual, aí você pega dicas, aí você começa a se interessar por outras coisas, aí vem a pandemia, o dinheiro fica curto, aí eu começo a fazer alguns trabalhos ajudando uma amiga minha que trabalhava já com produção audiovisual, então as coisas vão se misturando, sabe, assim, até hoje se mistura bastante, assim, porque por mais que eu tenha fases, não tem como financeiramente a gente viver assim dessa maneira. Sim. Hoje eu vou acordar, só vou fazer cerâmica por próximos 3 meses. Só que aí os próximos 3 meses, sei lá, é janeiro, fevereiro, março. O pessoal tá fazendo... Já comprou todos os presentes que tinha, já tá todo endividado do Natal, do Ano Novo, tá viajando e ninguém quer comprar nada. O que eu faço nesse momento? Eu vou fazer outras coisas na minha vida, né? Tipo, por mais que eu queira fazer coisas que são criativas, que são... que vão me trazer financeiramente alguma coisa, eu também tenho que me adaptar, infelizmente, a essas questões de mercado, né? Não tem jeito. E financeiramente, né? Me adaptar ao meu próprio bolso, né? É o que paga a conta, né? Não tem jeito. Paga a conta. O Will mandou aqui, ó, falou que foi o episódio número 20 que a gente gravou, nem era do vídeo, só em áudio na época. Eu lembro, foi em Zoom, alguma coisa assim. Acho que no Zoom. Foi no Zoom que a gente gravava. E o tema era design, moda e representatividade. Hoje tem muito mais coisa envolvida. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente.